Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira aqui às 7h30. Agora teremos episódios exclusivos aí toda segunda, quarta e sexta-feira. Então sejam todas muito bem-vindas por aqui. Eu estava aqui grazielando, né? Eu sempre antes de dormir, gente, eu desligo a internet, desligo o banco de dados, desligo tudo para não ficar coisas de internet, né? Não ficar pegando rede ali e tal. E aí agora eu tava tentando entrar ao vivo aqui, eu falei assim, gente, mas não é possível, eu não tô conseguindo. Aí eu lembrei que eu tinha desligado a internet. Não, grazelando total com vocês aqui, né? Sejam todas muito bem-vindas, Andressa, maravilhosa. Cadê as meninas? Luciana, Luana, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre limpeza de pele aqui, um assunto que é muito pedido por vocês também. Bom dia, Lô, Deime, Ju. Bom dia. É um assunto que foi muito pedido por vocês também sobre como melhorar alguns pontos essenciais aí da limpeza de pele. Trouxe algumas estratégias aí também e algumas novidades para falar para vocês, tá? Deixa eu só conectar aqui, porque hoje eu estou gravando de duas picapes, né? Estou aqui com vocês, estou em outra para fazer alguns testes de transmissões. Chegou minha vez, diz a Carla. Bom dia, Isa, maravilhosa. Deixa eu só pegar meu computador aqui, ó, para falarmos aí sobre a nossa limpeza. Cadê? Não, e aí esse negócio da internet começou a me dar um nervoso. Eu falei, gente, mas não é possível. Mas vai dar tudo certo. Buenas, meus amores, limpeza de pele, né? Eu quero saber quem de vocês aí trabalha com limpeza de pele, né? Eu sei que muitas de vocês aqui que me seguem são de outras áreas aí, temos odonto, temos biomedicina aí também, mas eu quero saber quem de vocês já atua com a limpeza de pele. Nós temos aí no nosso mercado, se a gente observar o comportamento do nosso mercado, nós temos algumas práticas comuns, né? Antigamente, bom dia Lili, bom dia Carla, maravilhosa, Raquel, eu trabalho. Se nós pegarmos, meninas, algumas práticas aí do nosso mercado, olha, tá gravando mesmo, ó, tá dando certo. Eu tô com duas coisas diferentes aqui, vai ter que dar, entendeu? Que coisa séria isso aqui, ó. Pera aí. Calma aí, gente. Vai ter que dar sim. Aham. Tava tentando pegar as formulações aqui para vocês. Perfeito. Se nós pegarmos aí as nossas práticas comuns do mercado, como é que funcionava? Antes as pessoas, na cabeça dela, elas pensavam que tudo elas resolviam com limpeza de pele, não é assim? Se nós observarmos o nosso mercado, o comportamento dele há uns 5 anos atrás, qualquer coisa que as pessoas tivessem na pele, seja acne, melasma, dermatite, sensibilidade, tudo na cabeça das pessoas era resolvido com limpeza de pele, não era assim? Se nós pegarmos o nosso mercado há 5 anos atrás, onde a gente ainda não tinha tanto posicionamento, né, para procedimentos estéticos, para consulta de saúde estética, as pessoas elas simplesmente queriam fazer limpeza de pele. Então elas chegavam nos lugares e compravam a tal da limpeza de pele. Lá, naquele momento em que nós estivéssemos vendendo a limpeza de pele, aí sim era uma oportunidade de vender outras coisas ali para aquela paciente. Não era assim que funcionava antigamente? Ainda hoje, em alguns lugares, ainda é assim, né? Recentemente, a gente faz muita pesquisa de mercado, né? Toda vez que a gente abre as vagas de algum curso, antes e depois, nós rodamos uma pesquisa para que a gente consiga entender o nosso público. Nessa última pesquisa que nós rodamos, centenas, milhares de alunas responderam e a gente percebeu que para nós, aí eu quero saber vocês, ainda é, ó, a Bru colocou, ainda é assim em alguns lugares, olha que eu vou falar aqui com vocês agora. E de vocês que estão aqui, quero saber quem cobra por consulta, porque a gente vai linkar essas duas coisas aqui. Então, o que acontece, né? Nessa pesquisa, onde a gente teve muitas, assim, milhares de alunas que responderam, um dado me surpreendeu absurdamente, que eu quero até ver se está aqui no meu iPad para eu conseguir mostrar para vocês, que mais de 80% dessas profissionais
que já são graduadas e pós-graduadas ainda não cobram por consulta de saúde estética. E aí a gente tem, obviamente, né, algumas meninas que mesmo sendo estudantes, elas já conseguem se posicionar e já conseguem cobrar pela consulta de saúde estética. A Elô, maravilhosa. Mas o que acontece? Muitas vezes, meninas, deixa eu ver se eu acho os dados aqui para mostrar para vocês. Muitas vezes nós estamos inseridas numa bolha, né? Porque quando aqui a gente fala sobre cosmetologia, a gente fala sobre peelings químicos, limpeza de pele, estética facial, a gente precisa lembrar que nós estamos num nicho, né? Num nicho pequenininho, a gente está dentro de uma bolha ali. E a gente acha que todo mercado se comporta dessa forma, e não é verdade, né? Então, muitas vezes você está ali, eu não vou cobrar consulta porque ninguém da minha região cobra. Mas é um passo importante para você conseguir se diferenciar do restante. Inclusive, nós temos várias alunas que começaram exatamente assim, né? Elas não tinham ninguém na região que cobrava por consulta de saúde estética ou que trabalhava com a cosmetologia personalizada e elas foram sendo as primeiras a se colocar nesse mercado, beleza? Então, obviamente, elas levaram a maior fatia desse mercado. O que tem a ver a consulta com a limpeza de pele? Muitas pessoas têm a limpeza de pele como a porta de entrada, né? É a porta de entrada do nosso espaço. Aí a pessoa ela vai lá, se especializa na limpeza de pele. Ai, tem um batonzinho aqui. Se especializa na limpeza de pele, faz alguns cursos livres. Só que o que acontece? Muitas peles, meninas, e eu arrisco dizer para vocês que 90% das peles as quais nós recebemos em consultório, elas não estão preparadas para receber uma limpeza de pele na primeira sessão. Eu vou de novo. Mais de 90% das peles as quais nós recebemos em consultório, elas não estão preparadas para receber uma sessão de limpeza de pele na primeira sessão. A gente vem de um mercado onde muitas coisas, as pessoas foram ditando as regras do nosso mercado, né? Diferente de outras profissões. Apesar da nossa profissão ser muito antiga, muitas eram exatamente assim, as pacientes dizendo o que elas queriam ou não fazer dentro das clínicas de estética. As clínicas de estética, muitas vezes por falta de posicionamento, falta de conhecimento, né, de não saber ali se portar numa consulta, falta de várias coisas, né, de como conduzir aquele atendimento, as coisas simplesmente foram acontecendo. Hoje em dia, em muitos lugares, e eu já provei isso algumas vezes, inclusive a gente pode fazer isso ao vivo num café, um dia vai ser bem interessante, de ligar para alguns lugares e marcar uma limpeza de pele, marcar um microagulhamento, marcar um peeling sem receber uma consulta de saúde estética. Mas quem diz que aquele organismo ele está apto a receber um procedimento que exige um processo de cicatrização e regeneração, entende? Então esse é o ponto. E a limpeza de pele são muitos passos, uma limpeza de pele, né? Geralmente a gente leva em torno de 1h30, 1h40, 2 horas, a depender da complexidade daquela pele. Mas muitas peles elas não estão preparadas para receber, por exemplo, um descompactador córneo, um esfoliante um pouquinho mais agressivo para que a gente consiga diminuir a espessura do extrato córneo. Quanto mais grosso, né? Quanto mais espesso é o nosso extrato córneo, mais dificuldade a gente vai ter naquela extração. Então, obviamente, o primeiro passo é a gente diminuir esse extrato córneo. Só que para a gente diminuir esse extrato córneo, isso não é uma coisa momentânea, né? Que acontece ali naquela hora a gente afina aquele extrato córneo. Não. O que nós conseguimos fazer no nosso processo de limpeza de pele é descompactar minimamente o nosso extrato córneo para deixar aquele tecido mais maleável para que então nós consigamos fazer o processo de extração sem o paciente, né, sentir tanto desconforto. Isso a gente consegue fazer. Agora, diminuir o extrato córneo ali momentaneamente, dependendo da pele, a gente não vai conseguir. A gente precisa de um tempo. Então, o preparo da pele ele é crucial. Quando nós lançamos o Lume, né, limpeza de pele com o olhar da estética integrativa e a cosmetologia personalizada, a gente falou muito sobre isso, né? A gente sempre quebra alguns paradigmas aí do nosso mercado porque são ditos como verdade, mas na hora da prática clínica a gente vê que aquilo é totalmente inaplicável, não tem como, né, prosperar e etc, levando um assunto daquela maneira à frente. Então, quando nós lançamos o Lume, a gente dizia muito isso, né? Não é só uma limpezinha de pele.
é uma parte do seu tratamento. Às vezes pode ser a primeira, às vezes pode ser a segunda, às vezes pode ser a terceira. Depende de como que está aquela pele que você está recebendo. A primeira parte, né, a porta de entrada do seu tratamento, dos seus procedimentos, do seu negócio, precisa ser a consulta de saúde estética. É na consulta de saúde estética que nós vamos realmente desenhar aquele plano de tratamento. Então, a paciente, ela senta com você ali, e aí você vai analisar aquela pele, olha, a sua pele, tem gente do céu, eu fico chocada às vezes, né? Mas eu entendo que o nosso mercado, ele foi treinado de uma forma, nós somos treinadas de uma forma desde a nossa graduação, entende? Então, quando a gente vê alguma coisa diferente, o primeiro de tudo é a gente levar o impacto, né? Ai, será? Mas eu aprendi assim, eu vi a vida inteira assim, como é que não é assim agora? Então, a primeira coisa, a gente fica realmente impactadas e depois a gente vê que realmente não faz sentido aquilo que nós somos treinadas. Mas pensa vocês, né? Você recebeu a sua paciente ali. Num primeiro momento você vai olhar aquela pele, ela está visivelmente ali com eritemas, né? Então já tem sinais de inflamação, está sensibilizada, está desidratada, mas ela tá cheia de comedões aqui na zona T, tá com comedões aqui, né, na região da mandíbula. Aí você vai bater o olho e vai dizer assim, não, vamos fazer uma limpeza de pele. Porque me corrijam se eu estiver errada, mas as profissionais batem o olho num comedão e a primeira coisa que vem na mente é, vamos fazer a limpeza de pele. Não é assim? Falem pra mim se não é. Eu sei que é. Aí a gente vê um comedão ali, nossa, viu um comedão ali, viu uma acne, não, já vamos fazer uma limpeza de pele. Primeiro que, não, primeiro já falei, né, que a limpeza de pele nem sempre é o primeiro passo. Segundo, peles inflamadas, né, peles acneicas, peles sensibilizadas, não estão aptas a receber limpeza de pele numa primeira, que dirá, às vezes, nem numa segunda sessão ali. Exige um preparo daquela pele. Quando nós temos um tecido inflamado, isso é muito isso, Amai, ó, verdade, é verdade, eu sou uma de vocês, eu sei. Eu sei disso porque eu já passei por isso, entende? A gente bate o olho numa pele ali, a primeira coisa que a gente vem na cabeça, vamos fazer uma limpeza de pele. Mas aí você faz uma limpeza de pele nesse tipo de pele que está sensibilizada, desidratada e apresenta comedões, essa pessoa ela vai dar uma acne rebote, daqui a pouco vai ficar com a marca, né, das curetas, como muito acontece, ou com a marca dos dedos ali, porque é um tecido altamente inflamado. Então, em peles acneicas, pessoal, isso é uma coisa que eu falo muito para vocês, obviamente, principalmente dentro dos nossos cursos, né? Mas aqui para vocês entenderem que a gente não faz limpeza de pele numa pele com sinais clínicos visíveis de inflamação. Acne é inflamação. Então, se você pegar aquelas pessoas, né, com muita acne, seu primeiro olhar para essa pele não deve ser espremer aquela pele. Se você ainda tem esse olhar de querer fazer uma limpeza de pele numa pele que está inflamada, eu te convido fortemente a entrar para o curso Lume, né? Porque isso vai abrir absurdamente o teu campo de visão, principalmente em como executar uma avaliação de alta performance e conseguir desenvolver um tratamento adequado. Mas se você ainda pele, certo? E você ainda tem essa... não, a limpeza de pele realmente é o primeiro passo. Se você ainda tem isso enraizado dentro de você, com certeza... porque você ainda não abriu o seu campo de visão em relação à fisiologia do tecido. E tudo bem em relação a isso, tá? Porque realmente a fisiologia do tecido é uma coisa que a gente vai estudando cada vez mais, né? Sempre tem uma novidade, a gente nunca vai saber tudo sobre a pele. Mas a questão aqui é que se você ainda tem essa visão, é porque você ainda precisa de alguma especialização nesse sentido. O que acontece quando a gente faz uma limpeza de pele numa pele altamente inflamada? Vamos pegar um caso de acne, porque eu acho que é clássico, né? As nossas pacientes, quando elas nos procuram, o primeiro ponto ali delas é a questão da limpeza de pele. Olha, eu tô com acne, né? Tô com acne, eu preciso de uma limpeza de pele. O que são? A gente tem que voltar lá, né, na fisiopatologia da acne, né? O comedão, o início daquele comedão, onde muitas pessoas ali dizem que é só um comedão. Não, eu provei agora no nosso último curso ali de peelings que o comedão, provei fisiologicamente, que eu sou dessas, entendeu? Mas o comedão ali, pessoal, ele já é o início desse processo inflamatório. Então, na minha cabeça, não tem aquela coisa de separar, sabe? Acne inflamatória. Não, toda acne, ela é inflamatória, desde o início, né? Porque a gente já tá tendo um processo inflamatório.
nós já estamos tendo algumas modificações fisiológicas naquele tecido, certo? E, obviamente, nós já temos ali rompimento de barreira, alteração de pH. Aí a gente entra na parte toda fisiológica. Nós já estamos tendo uma alteração. Se você... E aí, vem para nossa limpeza, ó. A gente tá na parte de acne, início daquele processo inflamatório que são os comedões, certo? Vou receber uma paciente lá cheia de comedões. Quanto mais espesso tá aquele tecido, mais... Eu não quero usar os termos errados aqui com vocês, né? Mas quanto mais espesso tá aquele tecido, mais aquele sebo, certo? Mais aquele comedão, ele vai estar rígido, certo? E você vai precisar de fazer mais pressão para que a gente consiga realmente limpar, né? Fazer a limpeza de pele. Num primeiro momento, a gente usa o descompactador córneo, uma coisa que a gente fala muito dentro do curso Lume, certo? Inclusive tem as formulações, até deixa eu abrir aqui para eu mostrar as formulações. Não vou mostrar as formulações, né? As formulações estão no e-book, já vou falar para vocês sobre eles, tá? Mas deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês os nossos descompactadores, tá? Eles fazem isso na nossa limpeza de pele, né? Eles abrem o tecido, né? A grosso modo, mostrando para vocês aqui, né? Eles abrem o tecido, né? Depois a gente entra com o nosso creme emoliente, umectante, né? Um dos grandes erros da nossa área aí também, para quem prescreve, né? Para quem formula aí formulações, é trazer apenas ali princípios ativos emolientes, né, para aquela formulação. A gente precisa de uma combinatividade, né, princípios ativos emolientes, hidratantes, umectantes, para que então a gente consiga com que esse comedão, que é rígido até então, consiga trazer uma emoliência, né, deixar aquele tecido mais maleável para fazer o seu processo de extração. Tudo isso que eu estou falando para você aqui agora, a gente consegue fazer na hora da limpeza de pele. Os nossos produtos cosméticos, eles são altamente tecnológicos, né? E a gente consegue fazer tudo isso na mesma hora. Agora, a depender da espessura desse extrato córneo, você precisa de um processo, primeiro de tudo, né? A depender da espessura desse extrato córneo, a depender ali das condições, né, saudáveis daquele tecido, você vai precisar de um preparo da pele. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê disso. Eu já falei isso em outros cafés também para vocês, mas eu sei que muitas de vocês estão aqui pela primeira vez, então vale eu mostrar o porquê disso, né? Quando a gente tem um extrato córneo muito espesso, o nosso produto, pessoal, o nosso produto cosmético, cadê minha caneta? O nosso produto cosmético, ele não permeia de uma forma uniforme, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu queria ver careta, Altair. Não sei onde que foi parar a caneta do meu tablet. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Agora vocês vão conseguir ver, tá bom? Deixa eu ver se tá aparecendo lá pra... Tô fazendo as duas gravações, quero ver se vai aparecer certinho. Ah, tá, aparece, tá? Olhe pra vocês, ó. A gente tem aqui um extrato córneo, certo? Vocês estão vendo como ele tem diferentes nivelamentos aqui nesse tecido? Então, a gente tem um lugarzinho onde tá mais alto no tecido, um lugarzinho médio e um lugarzinho mais baixo, certo? O nosso produto, devia estar com a minha caneta aqui explicando isso pra vocês, né? Mas já tem outros episódios onde eu explico isso, certo? Qual é o sentido de preparar uma pele, pessoal? É nivelar aquele tecido para que o seu produto, reflexo da janela. Depois eu posto nos meus stories no canal das Sabinonas pra vocês, tá? Mas deu pra ver, um pouquinho deu pra ver, ó. Agora deu pra ver sim, tá? Deu pra ver bem certinho, tá? O que acontece? A gente precisa preparar esse tecido para nivelar esse tecido. Esse deveria ser o passo inicial e principal de tudo. Se você não tem uma penetração ali naquele tecido de uma forma uniforme, você pode ter acúmulo de produto, acúmulo do seu descompactador córneo, acúmulo do seu creme emoliente, que a gente tem um pH mais alto, né? Você pode ter acúmulo em diferentes níveis desse tecido, o que pode, né, durante as etapas da sua limpeza de pele, você acabar sensibilizando aquele tecido. E outra, se você tem um extrato córneo muito grosso como esse daqui, e não tem um tecido nivelado, quem te garante, né, que você vai realmente ter uma permeabilidade correta e adequada desse creme emoliente no tecido? Não vai. Não vai mesmo, entende? Então, quando a gente fala sobre creme emoliente, nós estamos falando geralmente de princípios ativos cujo eles têm um peso molecular muito grande. Volta aqui comigo, volta aqui comigo.
Quando nós estamos falando sobre um creme emoliente, tá bom? Geralmente nós estamos falando aí de princípios ativos que eles têm um peso molecular muito grande. Então vamos pegar os óleos vegetais aqui, por exemplo, né? Um óleo de jojoba, um óleo de semente de uva, são extratos aí, são óleos que eles têm já um alto peso molecular, justamente para nutrir e hidratar essa primeira camada da nossa pele aqui e deixar ela mais emoliente, certo? Se você tem um extrato córneo muito espesso, ele não vai conseguir fazer essa funcionalidade dele no tecido. Por isso o preparo da pele é tão importante. E por que o preparo da pele é ainda mais importante quando nós estamos falando aqui sobre a limpeza de pele? Como eu falei para vocês no início da nossa live aqui, mais de 90% aí das peles que nós recebemos em consultório não estão preparadas fisiologicamente para todas as etapas da limpeza de pele. Você vai colocar uma cureta ali naquela pele, você vai sensibilizar. Você vai fazer a extração manual, você vai sensibilizar. Você vai fazer a extração com a Tsui, que é o que eu ensino para as alunas dentro do curso de limpeza de pele, você vai sensibilizar. Então, aquela pele ela precisa estar preparada para receber um procedimento estético. O preparo da pele aqui, pessoal, é o ponto-chave. Juro para vocês, de qualquer tratamento, o preparo é o ponto-chave. Então, a gente vem de um mercado, onde, primeiro de tudo, as pacientes ditam as regras dentro do nosso negócio, não é assim? Só que quem estudou, né? Quem estudou o processo de fisiologia, quem estudou sobre os procedimentos, quem sabe a ordem correta dos procedimentos, como que deve ser o início, meio e final, é você. Então, colocar essa responsabilidade nas mãos da sua paciente é colocar o seu negócio nas mãos de outra pessoa. Pensa você, se você faz, e aí é muita irresponsabilidade, né? Tanto que a gente traz essa questão, né? Não é só uma limpezinha de pele, é uma parte do tratamento. Às vezes essa parte do tratamento requer que a gente entre com a limpeza de pele. Às vezes é um peeling, às vezes é um laser, às vezes... Enfim, mas é uma parte do tratamento, entende? Não é só uma limpezinha de pele. Ah, não, eu vou lá que eu quero fazer uma limpeza de pele, eu tô com acne aqui. Não é a limpeza que vai resolver, é outra coisa. A acne se resolve de outra maneira. A gente pode, em um determinado lançar a mão aí da limpeza de pele, com certeza, vai ser super bem-vinda, né? Mas existe o momento certo para que a gente consiga aplicar. Outro ponto importante ainda falando sobre acne. Eu passei hoje um negócio com um pincel, tá meio... Outra coisa que é importante a gente falar sobre acne, né? Uma pele acneica, pessoal, quanto menos você manipular aquele tecido, quanto menos você apertar, quanto menos você mexer, melhores serão aqueles resultados. Se você pegou lá uma pele super inflamada, né, com nódulos, com acne, primeiro que nódulo não vai sair na limpeza de pele. Nós podemos ter ali pápulas, pústulas, assim, né? A gente, de uma certa forma, se aquela acne ela já está pronta, a gente consegue fazer um processo de drenagem ali, mas ainda assim, quanto menos você manipular esse tecido, melhores serão os seus resultados. Uma pele inflamada, ela tende a responder com inflamação, ponto. Uma pele inflamada, ela tende a responder com inflamação. É uma forma de defesa daquele organismo. Pensem vocês há quanto tempo aquela pele, de certa forma, já não está sendo agredida por produtos, né? Sejam ácidos ou outros produtos aí no skincare, ou daqui a pouco é de dentro para fora, uma alimentação, um fator hormonal, enfim. Há quanto tempo aquele organismo não vem sendo agredido de alguma forma? Aí ele senta lá na sua maca para receber, de fato, um tratamento que ajude no processo anti-inflamatório do tecido, e aí você fica lá manipulando aquele tecido, apertando, machucando, e vai esfoliante, e vem extração, e pensa vocês, não tem como isso dar certo. E muitas vezes a gente falando é que a gente observa, né? Realmente, agora entendendo por essa ótica, não tem como dar certo, não tem como dar certo. Uma pele acneica, pessoal, nós vamos tratar primeiro de tudo, né? De dentro para fora, esse é o ponto, certo? E nós vamos tratar com produtos que ajudem nesse processo de desinflamação, sem que você precise entrar ali com esse processo de extração, de drenagem dessas pápulas e dessas pústulas, tá? Falo muito isso dentro dos nossos cursos ali. E aí, falando para vocês sobre a limpeza de pele, né, e também sobre a questão da consulta, o nosso papo aqui era o quê, né? Quais foram as principais estratégias que melhoraram a minha limpeza de pele? Primeiro de tudo, entender que não é só uma limpezinha de pele.
Primeiro de tudo é você se posicionar nesse mercado falando que sim, a sua limpeza de pele faz parte do seu tratamento, né? Às vezes ela pode ser a primeira etapa, mas em muitas outras ela não é a primeira etapa do tratamento. Só de você falar isso que eu estou te falando agora, as pessoas que te seguem já vão ficar tipo assim, caraca, o negócio dela é diferente. Porque às vezes eu posso, daqui a pouco a minha pele não está preparada para receber a limpeza de pele numa primeira sessão. Automaticamente ela já vai entender que ela precisa da consulta antes para que você consiga avaliar a pele dela e entender o que a pele dela precisa, entende? Então, olha como a comunicação gira em torno de alguma coisa, né? Você não vai simplesmente chegar ali e vai dizer assim, ah, não, eu não faço limpeza de pele numa primeira sessão. Não, às vezes aquela pele ela está apta a receber uma limpeza de pele numa primeira sessão, mas muitas outras ela ainda não está, entende? Então a gente vai por aqui. E por que eu trouxe isso para vocês, né? A questão ali da nossa limpeza de pele e a questão da consulta. Hoje, muitas meninas, voltando lá no início da nossa aula, né? Lá do nosso gráfico. Peraí. Eu acho horrível ficar fazendo isso aqui bebendo no bico, mas assim, a minha garrafa ficou longe, a minha caneta ficou longe, entendeu? Eu tô no meio do coisa, senão pega sol ali. Mas quarta-feira eu vou estar toda arrumada nas minhas picapes aqui. Mas olha aqui, presta atenção. Por que eu entrei na questão da consulta, da limpeza de pele, para fazer vocês entenderem que nem sempre ela é a primeira sessão. No início da nossa live aqui, eu falei para vocês que a gente roda uma pesquisa para entender, né, essas profissionais, entender o nosso mercado. E nessa pesquisa, mais de 80% dessas profissionais ainda não cobravam por consulta de saúde estética. Então, quando eu vejo um mercado assim, eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha eu enxergo 1 zilhão de oportunidades. Eu olho para isso como se fosse assim, cara, um oceano de oportunidades. Diferente de você entrar num mercado onde todo mundo está fazendo a mesma coisa, vamos pegar aqui a questão do HOF, né? Harmonização orofacial. Se eu sair aqui hoje, na rua aqui da minha casa, eu tenho certeza, se eu botar ali no Waze, né, a harmonização orofacial, vai ter uns 10, uns 20 aqui fazendo a mesma coisa, entendeu? Um monte de clínicas que fazem, uns melhores, outros piores, mas muita gente fazendo harmonização orofacial, ponto, isso é inquestionável. A área cresceu demais, tem oportunidade para todo mundo? Tem, mas é muita gente fazendo a mesma coisa, né? E quando a gente olha para um mercado onde tem muita gente que ainda não está fazendo, né, alguma coisa, eu olho aquilo como um oceano de oportunidades, entende? Então, quando você está tentando se posicionar no mercado, você precisa olhar para isso como realmente uma oportunidade de carreira. E aí a gente vem as nossas alunas maravilhosas que conseguiram se posicionar nesse mercado com tudo, estava lá no início. E aí muitas vezes, né, muitas dessas alunas, inclusive elas falam isso, né? Grazi, depois de alguns anos, as profissionais começaram a entrar nos teus cursos e tal, né? E agora elas também já estão cobrando por consulta, também já aplicam a cosmetologia personalizada, mas eu fui uma das primeiras aqui da minha região. E eu fico muito feliz por isso, né? Porque elas mexeram naquela região, né? Elas conseguiram se posicionar naquela região, captar mais pacientes porque foram as primeiras. Então percebam que continua tendo oportunidade para muitas pessoas, porque como eu mostrei para vocês, muita gente ainda não cobra, entende? Então a gente consegue ter um melhor posicionamento, a gente consegue levar ainda a maior fatia desse mercado, diferente de você entrar num mercado extremamente competitivo, certo? O que tem a ver isso com a nossa limpeza de pele? Para que você não saia simplesmente, né? Deixa eu só perguntar pro pessoal aqui uma coisa que eu quero seguir aqui com vocês, mas eu quero ver se eles liberaram uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Tá. Perguntei aqui para eles. Porque a gente tá com alguma coisa rolando nos bastidores, eu quero saber se eu posso falar pra vocês aqui, tá? Mas por que eu trouxe isso, pessoal, da consulta com a questão da limpeza de pele? Eu entendo que para muitas de vocês, né, por falta realmente de uma orientação, de estratégia muitas vezes, vocês ainda não consigam se colocar nesse processo de cobrar pela consulta de saúde estética. Recentemente, nós lançamos, né, um curso somente sobre consulta para as alunas que já são alunas do curso Fórmula Home Care, já são alunas do curso Peeling.
fiquem tranquilas porque você já tem acesso a esses conteúdos, tá? Para quem ainda não é a minha aluna, nós lançamos recentemente um curso sobre consulta, eu quero só ver se o pessoal vai colocar aqui. Ah, tá, beleza. Linkando isso, né? Realmente para que vocês tenham um passo a passo, para que vocês consigam ser guiadas de uma forma segura, de uma forma precisa dentro desse mercado, para que vocês consigam ajustar a comunicação de vocês, entender como que é feita uma consulta. E uma consulta, pessoal, não é aquela ficha de anamnese que a gente aprendeu na faculdade, onde a gente vai fazendo uma questão de sim ou não ali com a nossa paciente. Existe todo um mecanismo por trás, né, de você entender o porquê que você está perguntando sobre cada coisa daquelas etapas ali. E obviamente nós linkamos esse curso de consultas com o curso de limpeza de pele. Então eles estão com as inscrições abertas. O pessoal colocou aqui, ó. Até achei que eles tinham, mas isso estava rolando assim, ó, só nos bastidores, né? Eu até perguntei para eles se eu estava liberada em falar aqui, tá bom? E eles disseram que sim, então eu posso falar para vocês. Os nossos cursos, pessoal, quem é minha aluna, né, do curso Fórmula Home Care ou do curso Fórmula Peeling, não precisa disso, não precisa da parte de consultas, porque vocês já têm, certo? Mas a gente alinhou esses dois de consulta e o curso Lume justamente para que vocês tenham um passo a passo, para que vocês consigam captar mais pacientes através da porta de entrada de vocês, que no caso pode ser a limpeza de pele. Daqui a pouco você vai me dizer assim, ah, Grazi, a minha porta de entrada sei lá, outro procedimento da área da estética. A gente vai usar a sua porta de entrada para ajustar o seu posicionamento através da consulta e para que você tenha mais retorno financeiro. Então foi todo um mecanismo, foi realmente um passo a passo que nós desenvolvemos ali para acelerar o seu resultado nesse mercado. Quando a gente fala sobre limpeza de pele, a gente está falando aqui sobre uma oportunidade incrível de mercado. Para vocês terem uma ideia, hoje a minha limpeza de pele, ela parte de R$390, né? 390, 420, 490, depende ali do que eu estou aplicando naquela pele, depende do tratamento que eu estou desenvolvendo para aquela pele. Hoje as alunas do Lume, com certeza, também não cobram menos que 200, 250 reais aí uma limpeza de pele. E recentemente, nessa pesquisa que eu estou falando para vocês, muitas alunas colocaram, ó, a Mari aqui, ó, a consulta é primordial. Já vi profissionais cobrando consulta e não durando 20, 30 minutos. Esse é o diferencial, né? E o que acontece, né? Muitas ainda cobram, imagina, eu fiquei assim incrédula quando ela colocou lá. Limpeza de pele, R$80. Eu falei assim, nossa, de que cidade é isso? Porque faz a limpeza de como? Com água? Ah, não tô entendendo como é que consegue cobrar R$80. Pessoal, hoje no mundo que a gente vive, com o custo dos materiais que a gente tem, inviável. Ponto final. A pessoa que ela cobra esse valor, provavelmente ali, ou ela não está usando produtos de qualidade, que pode ser um ponto também, ou daqui a pouco ela não está sabendo fazer a questão de gestão e organização financeira, porque é impossível chegar nesse valor aí, tá? Impossível. Ou ela está usando produtos de baixa qualidade, ou não tem como, tá? Não tem como hoje, entendendo o nosso mercado, entendendo o custo de produtos, custo de tudo que envolve para manter um local, a gente ter uma limpeza de 70, 80 reais. Não, tá? E aí, as meninas que ainda não fazem parte, né, dos nossos cursos aí, vocês podem colocar eu quero aqui, que depois a minha equipe manda para vocês mais detalhadamente essa questão do curso da consulta, aliado junto com o Lume. Para quem já é minha aluna em outros cursos, Grazi, eu não quero a parte da consulta, porque você já tem dentro dos cursos, né? Mas eu quero o Lume para me especializar, coloca o eu quero aqui também, que depois a minha equipe rastreia vocês aí, tá? Lembrando que tem desconto para os dois, né? E a gente tem o nosso e-book com 50 formulações exclusivas de limpeza de pele. E aí, a chamada da nossa live, né? Estratégias que melhoraram a minha limpeza de pele. Nesse e-book de limpeza de pele, eu até abri aqui para compartilhar com... ele fechou aqui de novo, ó. Ele fechou aqui, mas eu consegui abrir, ó. Estratégias que mudaram a percepção de valor das minhas pacientes em relação à minha limpeza de pele. Lá atrás, eu simplesmente fazia o passo a passo da limpeza de pele, finalizava aquela limpeza de pele e mandava a paciente para casa. A gente precisa, a todo momento que aquela paciente está no nosso negócio, nós precisamos aumentar o nível de consciência dela em relação ao que ela está recebendo. Então, a gente traz aquela coisa, né? Não é só uma limpezinha de pele. A gente coloca realmente ali o que ela precisa para aquela pele responder.
Às vezes não vai ser 100%, às vezes não. Nunca vai ser 100% aquele passo a passo da limpeza de pele. Por isso que a gente traz a visão integrativa do paciente para dentro do curso de limpeza de pele, para abrir o campo de visão de vocês em relação aos pacientes de vocês e principalmente em relação às disfunções. Quando você está enxergando alguma disfunção aqui, é porque algo dentro daquele organismo já vem respondendo de alguma forma. Então não é só a limpeza de pele que vai dar conta daquilo ali, entende? Então a todo momento, durante a sua consulta, durante o seu procedimento de limpeza de pele, nós te ensinamos ali a questão de posicionamento, de conversar com o paciente, explicar o que está acontecendo para que ela entenda o que ela está recebendo e ao final desse procedimento ela entenda que não foi só uma limpezinha de pele. E uma das coisas que mais mudaram a percepção de valor das minhas pacientes em relação à minha limpeza de pele foi realmente a explicação dessas etapas durante todo o processo. Então, olha, agora nós estamos fazendo X coisa, vai acontecer tal coisa na pele, tal. Então, ao final disso, só da explicação, ela mesma já falava, nossa, são tantas etapas, né? Eu não imaginava que fosse assim. Nossa, nunca ninguém me explicou dessa forma. Nossa, que diferente. Então, esse é o ponto. E outra coisa, as meninas estão aqui, depois a minha equipe responde vocês, eu já respondo as dúvidas de vocês aqui. Maíra, 12 meses, tá? Todos os nossos cursos têm acesso a 12 meses, salvo exceções aqui do nosso e-book, que o nosso e-book você consegue baixar o PDF e ter ele para sempre, né? Até a próxima atualização dele aí, tá bom? Todos eles estão disponíveis aqui, tanto o nosso e-book com 50 formulações exclusivas de limpeza de pele, quanto o de consulta, Fórmula Consulta 360 e o Lume, que é o nosso curso sobre limpeza de pele. Tem desconto com o combo de todos, tá bom? Só coloca eu quero aqui, depois a minha equipe rastreia vocês. Mas o ponto que mudou muito a percepção delas também foi a minha abordagem com o pós-procedimento. Quando eu inseri dentro do e-book, tem para vocês aqui coisas que eu acho simplesmente incríveis, ó, são os sachês pós-limpeza de pele. Um pós-tardio nas primeiras 48 horas após a sessão de pele muda 100% os seus resultados. Tá aqui nesse e-book, maravilhoso. Ó, nós temos sachês aqui para peles oleosas, sachês para peles desidratadas, hiperpigmentadas, um sachê coringa aí para todos os tipos de pele. E aí o que eu, Grazi, comecei a fazer naquela época? Faço até hoje, mas hoje eu não entrego o sachê, muitas vezes eu entrego o próprio produtinho ali mesmo, né? O que eu fazia, né? Coloca o sachê ali, coloca o seu cartão, coloca mais alguma coisa que seja interessante mostrar. Ainda lá atrás, quem aqui é dessa época? Lá atrás, pessoal, eu mandava uns frasquinhos, encomendava uns frasquinhos lá nem era Shopee na época, né? Mas eu encomendava uns frasquinhos, mandava pra farmácia para higienizar aqueles frascos. E já saí de lá, né, as amostrinhas naqueles frasquinhos maravilhosos. Quem é que lembra aqui dessa época que eu fazia isso, que eu mostrava pra vocês? E aí como é que era? Era como se fosse um diamantezinho, eram uns frascos, coisas mais lindas, maravilhosas, uns frasquinhos pequenininhos. E aí, obviamente, eu mandava isso pra farmácia, eles higienizavam, já mandavam direto ali o meu produtinho de pós. Então a paciente, ela ia fazer uma limpeza de... Eu lembro as meninas! Não, aqueles frascos... Eu lembrei disso agora aqui falando com vocês. Eu vou ver se eu acho as fotos. Eram maravilhosos, né? E tu vê, né? A gente vai entrando na loucura. Eu vou ver se eu acho esses vídeos, essas fotos aí pra mostrar pra vocês. Então tu vê, né? São 10 gramas de produto. É um frasquinho super pequenininho que você compra um balaião lá, né? Manda pra farmácia colocar ali pra você. A percepção de valor da sua paciente em relação àquilo que ela está recebendo é completamente diferente. Primeiro de tudo, porque ela recebeu um processo de limpeza de pele onde a pessoa explicou para ela o que ela estava recebendo ali de procedimentos. Ela recebeu um pós, né, já cheio de mimo ali, com, né, um olhar delicado para aquele cuidado do pós, e você vai explicar para ela por que o pós é tão importante. Para quem adquirir esse como que nós estamos falando aí para vocês da consulta aí do Lume, dentro deles, né, tanto do Lume quanto desse do Fórmula Consulta 360, tem uma estratégia para vocês de vendas, para vocês aplicarem no negócio de vocês, aliando essas duas coisas que eu acabei de falar aqui, consulta e limpeza de pele,
e em quanto tempo que vocês conseguem retorno financeiro. Sem valores absurdos, sem ter, eu preciso atender 20 pacientes aqui na semana. Não. Sabe o que a gente fez? Dentro dessa pesquisa que vocês responderam, nós utilizamos essa pesquisa que vocês responderam para que a gente conseguisse criar esse tipo de estratégia para vocês, tá? Então tá tudo lá desenhado com, se eu não me engano, acho que eram 5 pacientes por semana, tá? Acho até que eu coloquei menos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas está lá. Então, o primeiro ponto aqui, né? Não se faz a limpeza de pele, nem sempre é o primeiro passo da nossa limpeza de pele aí. Peles inflamadas não podem receber limpeza de pele numa primeira sessão. A gente precisa de um preparo, a gente precisa de um cuidado ali com aquele tecido, certo? Sachês pós-extração, né? Posso até dar um mimo para vocês aqui, vou dar um mimo para vocês aqui, que eu vou dar uma formulação para vocês de um desses sachês pós aí, tá? E outra coisa também foi quando eu aprendi a aliar duas coisas, né? Eu anotei várias estratégias para vocês aqui, eu não vou conseguir falar todas, mas vamos lá, ó. Então, preparo da pele, nem sempre essa pele ela pode receber a limpeza de pele numa primeira sessão. A sua comunicação é o que manda no jogo do seu negócio, principalmente para aumentar o nível de consciência das suas pacientes em relação àquilo que você está oferecendo, do porquê que não se pode fazer uma limpeza de pele numa primeira sessão muitas vezes, tá? Durante esse procedimento, né, a gente fala muito jogo dentro dos nossos negócios ali, né, mas durante esse procedimento, a comunicação que você tem com a sua paciente sobre as etapas, sobre os princípios ativos que você está utilizando, sobre os produtos que você está utilizando, aumentam a percepção de valor dela em relação àquilo que ela está recebendo. O sachê pós-limpeza é uma estratégia que com certeza fideliza a sua paciente, porque com certeza ela não recebe isso em outro lugar, né? Então é um mimo que você está entregando, mas que vai potencializar a ação aí do seu procedimento, vai dar exatamente para aquela pele o que ela precisa. E nem todas as peles podem ser finalizadas aí com protetor solar, né? Naquele momento pós-limpeza de pele. O pós-limpeza de pele é um momento crucial aí da nossa limpeza de pele, tá? Buenas. E aí outra coisa, né, que mudou também a visão estratégica aí os resultados estratégicos da minha limpeza de pele. Presta atenção aqui. Descompactador e creme emoliente. Isso aqui, descompactador e creme emoliente. Isso aqui não tem. Se a gente trabalha com um bom descompactador cônico, que é aquele camarada, ó, que a grosso modo vai fazer assim, ó, que tem dentro do curso para vocês toda a parte de aulas práticas, como que é feito, como que é aplicado, né? Tem as formulações ali para vocês também. Se vocês trabalham com um bom descompactador cônico, o bichinho vai fazer assim, ó. Simplesmente. Você vai entrar com um bom creme emoliente, vai trazer ali umectação, hidratação para aquele tecido, deixar aquele tecido mais maleável. Aí muitas pessoas vão falar o seguinte, ó, para vocês, eu uso anestésico na limpeza de pele. Eu nunca vi tamanho absurdo, sem a menor necessidade. A pessoa que diz isso para vocês, provavelmente ela ainda não aprendeu com exatidão e maestria ali trazer uma boa emoliência para aquele tecido. Se você traz uma boa emoliência para aquele tecido, uma boa umectação, a sua paciente não vai sentir tanto desconforto. Ela está fazendo um procedimento estético, não é 100% indolor, ok? Mas eu preciso falar para vocês aqui que tem meninas que se passam nessa limpeza de pele, né? Saem fazendo absurdos aí na pele, muita pressão, muita força, porque provavelmente não conseguiram fazer a emoliência da forma correta, tá bom? Então, trazer ali uma boa descompactação, seguido de um bom creme emoliente, aquele tecido vai ficar maleável, vai ficar maravilhoso para que você consiga fazer melhor o seu processo de extração, seja com curetas, seja manual, seja com a Tsui, né, que eu ensino para as meninas dentro do curso Lume também, tá bom? Se você ainda não faz parte nem do Lume, nem no nosso consulta sobre Fórmula Consulta 360, comenta, eu quero aqui que a minha equipe rastreia vocês, tá? Lembrando, né, para quem é aluna do Fórmula Home Care e para quem é aluna do curso de peeling, vocês não precisam comprar o Fórmula 360, vocês já tem tudo isso de trás para frente dentro dos cursos para vocês lá, tá? É só para quem
ainda não é aluna, mas para quem ainda não tem o Lume também recomendo porque nós temos estratégias incríveis. Essa semana nós vamos ter novas gravações de aulas ao vivo, porque o Lume, pessoal, ele foi desenvolvido para ser prático, né? Para ser um curso rápido e prático com práticas clínicas. Então a gente vai trazer essa questão da prática para vocês. Essa semana nós temos mais gravações, né, com outras câmeras, outras coisas incríveis que nós temos aqui para vocês, explicar no detalhe a questão ali. Já tem bastante aulas práticas para vocês lá dentro, tá? De trás para frente, com todos os protocolos, com tudo descrito, mas a gente vai trazer mais em diferentes tipos de peles aí, porque a intenção desse curso é realmente que vocês se sintam do meu ladinho aqui, como se vocês estivessem aplicando a limpeza de pele, tá? Creme emoliente eu não vou passar aqui para vocês, eu vou deixar ele realmente exclusivo aí para dentro dos cursos, né? Mas eu vou passar para vocês um dos sachês aqui que eu gosto bastante, eu utilizo, recomendo. Esses sachês pós limpeza de pele aqui, pessoal, mudam o jogo da sua limpeza de pele, juro. Diferente de você estar colocando um monte de produto químico dentro daquele tecido, né? Onde você está, de certa forma, com uma barreira mais permeável, porque quando você faz processo de descompactação ou afinamento de processo de ceratocônio, você está, de certa forma, com aquela barreira mais permeável, certo? Se você já logo depois desse procedimento coloca ali um protetor solar, por exemplo, onde nós temos uma composição gigantesca de componentes ali, você está aumentando o risco químico daquele tecido, de uma sensibilidade, de uma alergia, de uma acne cosmética. Não é o momento para. Ai, Grazi, mas a minha paciente, ela vai fazer limpeza de pele e ela vai sair na rua. Ai, Grazi, mas eu moro na Bahia. Mas, Grazi, Gente, ela fez um procedimento estético, ponto. Ela tem que seguir as recomendações do pós. Isso é uma responsabilidade. Ai, mas a minha paciente não vai fazer. Bom, então daí você não aplica o procedimento. No meu consultório é assim que funciona comigo. Olha, você está fazendo um procedimento estético. Não é só uma limpezinha de pele. Não é só um procedimento. Não, faz parte do seu plano de tratamento. Você não pode se expor direto à radiação, ok? Ok, então a gente vai aplicar. Ah, não, mas... Então não faz. É simples assim. Você precisa ter posicionamento profissional. É o seu nome que está em jogo e é o resultado, né? A saúde da pele da sua paciente que também está em jogo. Então, às vezes, falta um pouquinho de pulso de vocês ali também, né? De profissionalismo e dizer, olha, isso não funciona assim. A questão do protetor solar não é que ela nunca mais é para usar. Não, pessoal, eu estou falando no pós imediato após o procedimento, onde aquela pele ela está aberta. Ah, mas eu usei a minha alta frequência ali, né, para cauterizar a pele. Pessoal, não é assim tão rápido. A pele ela ainda está sensibilizada. A pele ainda requer de princípios ativos restauradores, regeneradores, cicatrizantes, calmantes. Nossa, um zumbido no ouvido. Dizem que é os anjos, né? Quando dá um zumbido aqui, Jesus! Então ela ainda precisa de princípios ativos ali, regeneradores, calmantes, cicatrizantes. E o protetor solar, ele não carrega isso. Então custa a sua paciente ficar de 12 a 24 horas sem se expor diretamente à radiação, recebendo o que eu vou passar para vocês aqui, que é um sachê pós limpeza de pele, para que a gente consiga restaurar realmente aquela pele com qualidade. Olha como é diferente, entende? Aí, muitas de vocês, minhas pacientes reclamaram de acne rebote pós limpeza de pele. Como é que foi feito? Como é que foi feito o processo de extração? Será que aquela pele ela estava apta a receber a limpeza de pele na primeira sessão? Como que foi o seu processo de extração? Como que foi o seu processo de pós? O pré e o pós aqui, pessoal, e eu falo isso para minha equipe, eles importam mais do que o próprio procedimento. Ponto. O pré, vou repetir. O pré e o pós aqui, eles importam mais do que o próprio procedimento. Eu já provei isso para vocês várias vezes, provo para as alunas dentro do curso, mas o que acontece? Vamos supor que a sua paciente, a gente já tá lá no laser, né? Fui na limpeza de pele, fui no laser, mas olha aqui, a sua paciente vai lá fazer um laser, né? Aí fizeram assim, atrocidades na pele dela com aquele laser, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa reparar aquele tecido no pós. Se ela não fizer nada, ela está aumentando o processo inflamatório, vai desencadear um monte de coisa. Por pior que tenha sido aquele processo ali da aplicação do laser, se você souber trabalhar um pós de qualidade, ela não vai sentir nada na pele. Mesmo que aquela aplicação tenha sido a pior de todas, com uma intensidade errada, o tempo errado, mesmo que tenham feito tudo errado, se você souber trabalhar o pós, com certeza aquela pele não vai ter nada.
Agora tá em alta eles falarem isso, né, Jenny? Ah, e o processo de purging, eles estão com aquela questão da... Nem todas as peles, a gente precisa lembrar, a nossa pele, né, quando a gente fala sobre a acne ali, a nossa pele é um órgão excretor, certo? A nossa pele é uma via excretora. Então, ela vai passar, obviamente, se você está fazendo um processo de desintoxicação, desinflamação daquele tecido, a pele, ela vai passar por um processo também de excreção. A nossa pele é uma via excretora. A gente já falou sobre isso em outros episódios ali também. Ela pode apresentar algum processo de piora num primeiro momento, mas isso é um primeiro momento, certo? E faz parte do tratamento daquele primeiro mês. Então a gente tem que entender qual é o tipo de tratamento. Ah, mas aconteceu pós-limpeza de pele. Não é essa a questão da excreção. Com certeza, se é pós-limpeza de pele, foi alguma coisa errada que aconteceu no processo de limpeza de pele. Porque, como eu disse para vocês, peles acneicas, elas geralmente não recebem limpeza de pele numa primeira sessão. São outros 500, entendeu? Gente, por que algumas peles ficam oleosas após a limpeza? É raro, mas acontece. Ana, alguma coisa no seu processo de finalização. Alguma coisa no processo de finalização e do pós que esse paciente está utilizando. Com certeza, tá? Então é isso, meninas. Para quem quer se aprofundar nessa questão da limpeza de pele, escreve eu quero, aqui depois a minha equipe rastreia vocês. Se você ainda não faz consulta de saúde estética, também é uma oportunidade de fazer e você ter aí o nosso combo, né, tanto da consulta quanto da limpeza de pele. E falando para vocês um pouquinho do nosso sachê ali, do sachê pós, que vocês encontram lá no nosso e-book. Deixa eu colocar para vocês aqui. Aí alguém anota aqui nos comentários para mim, tá bom? O sachê pós-limpeza, que eu vou dar um aqui pra vocês, não vou dar vários, né? Mas que eu tô boazinha. Ó, sachê pós-limpeza de pele. Deixa eu escolher uma boa aqui pra vocês. Ah, esse aqui é maravilhoso, vou dar um clássico pra vocês. Não, vou deixar o melhor pro e-book, né? Vou deixar o melhor pro e-book, tá? Mas eu vou dar um maravilhoso aqui pra vocês. Todos são maravilhosos. Ah, eu amo essas formulações aqui, eu uso muito, ó. Anota aí pra você... alguém anota aqui pra mim, tá bom? Pra quem quiser ter acesso, né, a essas 50 formulações exclusivas de limpeza de pele, coloca eu quero aqui também. A minha equipe depois entra em contato pra vocês aí nessa questão do e-book, tá? Tem e-book, tem curso de consulta, tem curso de limpeza, tem o que vocês precisarem aí. Mas eu vou entregar um sachê pra vocês aqui, ó. Anota aí, ó. Fisavi 1%. Esse aqui é um sachê coringa, tá? Dentro do e-book tem outros sachês, né? Para peles sensibilizadas, hiperpigmentadas, acneicas. Maravilhosa. Eu sou fã dessa formulação aqui que eu tô passando para vocês. Anota. Fisavi 1%. O Fisavi aqui, meninas, ele vai controlar esse processo inflamatório de uma forma muito sutil, principalmente controlando esse processo de vasodilatação. Então, é comum algumas peles ficarem sensibilizadas logo após a limpeza de pele, né? Porque a gente manipulou muito aquele tecido, muita gente passou a cureta, então é normal isso acontecer, certo? Mas a gente precisa entrar com princípios ativos ali que controlem Fisavi. Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Fisavi. Para vocês não se perderem. Ó. Desse jeitinho que escreve. Esses princípios ativos são estranhos. Isso, a Anne colocou ali pra vocês. Obrigada. Então, o Fisavi, ele controla muito essa questão da vasodilatação, da hiperemia, né, que fica ali, e controla também citocinas pró-inflamatórias, além de contribuir aí também para o processo de proteção luz azul. Então, vamos supor que você fez a orientação lá da sua paciente não se expor diretamente à radiação, mas com certeza essa mulher trabalha, né, exposta à luz, computadores, então o Fisavi também contribui para esse sentido, tá? Alfa-bisabolol 1%. Eu sempre digo que as pessoas, eu posso trazer um episódio da nossa semana só para falarmos sobre alfa-bisabolol, extratos de amamelis, né, que são naturais. As pessoas não dão importância para esse grande princípio ativo. O alfa-bisabolol, pessoal, ele aumenta muito o processo de umectação, hidratação e resfriamento desse tecido, certo? Então ele vai contribuindo ali para essa formação de função barreira, onde a gente acaba danificando na nossa limpeza de pele também. Bactericida, anti-inflamatório, assim, 1001, sabe? Super coringão aqui. E outra, ele não sobrecarrega o tecido. Então vamos supor que a gente pega lá a aveia coloidal. Eu gosto muito de trabalhar com a aveia coloidal para esse pós
pós-peeling, pós-limpeza de pele também, mas a aveia, ela já tem uma carga lipídica um pouco maior do que o alfa-bisabolol. Então, em alguns tecidos pode se tornar oleoso, tá? Então, alfa-bisabolol aqui para vocês é 1%, tá bom? E aí o pessoal recentemente, agora eu não sei se eles ainda estão, né? Algumas farmácias ainda têm o Pro Barrière Repair, mas se vocês ainda não tiverem, ó, algumas farmácias não estão, deixa eu colocar aqui ativos descontinuados e a gente já coloca um substituto para vocês, ó. Ativos descontinuados. Que daí vocês já trocam ali também. Não são todas as farmácias que tem ele, né? Mas eu já coloco um para vocês conseguirem trocar aqui, ó. Se as meninas souberem de algum também, podem colocar enquanto eu vou abrindo o curso aqui. Eu sem o curso aberto não sou ninguém, tá? Eu sem o curso aberto não sou ninguém. Descontinuo. Eu preciso sempre da plataforma aberta, senão não consigo colocar aqui. Mas a gente colocou aí, ó. Calma aí, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Isso aí. As meninas colocaram aqui, ó. Fisavia 1%, alfa-bisabolol 1%, Pro Barrière Repair. Deixa eu só ver quanto que é o Pro Barrière Repair aqui. Ele tá 1,5%. Algumas farmácias não estão mais trabalhando com eles e eu tô buscando aqui pra vocês a substituição deles, tá? É isso que eu tô procurando aqui pra vocês. Então, calma aí. E daí eu já deixo vocês com uma substituição aqui também deles, tá? Ativos descontinuados. Isso aí, Pro Barrière Repair. As meninas escreveram aí pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Que daí eu dou uma sugestão de... Tudo isso é e-book que a gente tem, tá? Todos eles estão disponíveis aí. Tanto esse de princípios ativos descontinuados também. Quem é aluna, né, do curso Fórmula Home Care tem acesso, tá? Deixa eu só pegar aqui o que ele substitui, ó. Ó. Esse aqui eu não vou conseguir falar pra vocês, que ele é um nome esquisito. Marsturizer, pode ser. 1%. Aí. Tá? Então, ali, ó, substituição pra vocês, tá? Sempre gosto de trazer... Ui! Desculpa. Falei que eu tava com um negocinho no meu nariz, né? Ui! Então, eu sempre gosto de trazer as substituições ali, porque algumas farmácias compram lotes grandes e elas acabam tendo em estoque e outras acabam não tendo. Por isso que a gente tem esse e-book de ativos descontinuados e suas substituições ali para que vocês consigam fazer, tá bom? Buenas, porcentagem, coloquei ali para vocês, tá? 1,5% ou se for não vou me arriscar a falar aqui, né? A gente não precisa disso, tá aí na tela pra vocês. 1% ali também, tá? Deixa eu ver se eu terminei de passar aqui pra vocês. Não, né? Faltou a base. Então, vamos lá. Ainda coloquei aqui ceramidas 3, tá? Ceramidas 3, 1%. Amo, sou apaixonada. A ceramidas, ela controla muito essa questão de regulação do nosso fator hídrico lipídico ali do tecido, contribui para essa formação de função barreira, equilíbrio do pH, controle de citocinas pró-inflamatórias. Eu sou simplesmente apaixonada por ceramidas, tanto em pós de peelings, pós de microagulhamento, pós de qualquer coisa que venha a sensibilizar ali o tecido, tá? Aqui eu coloquei ele numa base Hydra Fresh ou Bioserum, né? Como você preferir aí. E aí você vai mandar lá pra farmácia escrito sachê, tá bom? Quantidade suficiente para 15 gramas. 10, 15 gramas é o suficiente ali, tá bom? Aplicar uma fina camada sobre a pele enquanto tiver o sachêzinho ali de 2 a 3 dias pós essa limpeza de pele, tá bom? Revisando aqui com vocês então, ó, anota aí. Fisavia 1%, alfa-bisabolol 1%, o Pro Barrière Repair, né, que algumas farmácias já não tem mais porque ele foi descontinuado, 1,5%, ou Marsturizer. eu com esses princípios ativos aqui não consigo, mas eu escrevi ali pra vocês, tá? O Pro Barrière Repair ou esse outro que eu coloquei pra vocês ali, 1%, tá bom? Ceramidas 1%, base Hydra Fresh ou Bioserum aí. Se você ainda não faz parte do nosso canal das Sabidonas, que é aqui do Instagram, entra lá que depois eu mando pra vocês o print dessa formulazinha
sachê para vocês terem ali, tá bom? Para quem quiser dar um passo a mais aí na sua carreira, né, entra lá para o Curso Lume, acessa esse e-book super completo aqui também para você, digita eu quero aqui que a minha equipe entre em contato com vocês aí, tá bom? O grande segredo da sua limpeza de pele está justamente em saber fazer um preparo e um cuidado no pós, né? O pré e o pós, onde manda em qualquer procedimento aí. E, obviamente, saber fazer uma boa emoliência naquele tecido. E tudo isso nós entregamos tanto no e-book quanto dentro do curso aí para vocês, tá bom? Amores, ó, ai, maravilhosa, a Maisinha colocou para vocês aqui, ó, exatamente isso, tá? Exatamente isso aí. Depois entrem no nosso canal aqui no Instagram, e para quem está vendo, né, depois lá no YouTube ou no Spotify, se você está vendo pelo Spotify, já deixa, né, avalia o nosso canal lá, isso é muito importante para o nosso trabalho. Se você está assistindo aí pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa like aí no vídeo que também é importante para nós. E se você está aqui pelo Instagram, depois vai lá na minha bio e clica lá no Sabidonas para você também fazer parte aí do nosso canal exclusivo, que daí eu mando essa formulação aqui para vocês, tá bom? Amores, que vocês tenham aí uma segunda-feira abençoada, maravilhosa, tá bom? Nós nos vemos aí na nossa quarta-feira, também aqui no nosso bate-horário às 7h30. Hoje eu fiz um teste de gravação aqui para ver se ia dar certo. Depois eu vejo se deu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que eu tenha contribuído aí. Se você quer saber mais sobre consulta de saúde estética, se você quer saber mais sobre limpeza de pele, sobre formulações aí para sua limpeza de pele, me chama aqui no direct que depois a minha equipe te dá uma atenção aí também, tá bom? Que os bons anjos abençoem grandiosamente a nossa semana e a nossa segunda-feira. Um beijo pra vocês.